Queridos irmãos, a paz de Cristo, muita felicidade poder participar com os irmãos deste momento da Escola Bíblica Dominical. Agradecido a Deus por essa oportunidade de meditar na palavra, de termos um tempo para dedicarmos ao estudo da palavra do Senhor, porque sem dúvida é algo que nos dá saúde espiritual, nos dá sensibilidade de entendermos a vontade do Senhor. Então que a palavra do Senhor tenha, eu peço a Deus para que a palavra do Senhor tenha esses efeitos em nossas vidas. O assunto de hoje, meus queridos irmãos, na realidade, é o sistema de sacrifícios da Antiga Aliança. Temos abordado aqui diversos pontos do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia, alguns pontos que hoje nós temos, quase toda a Bíblia tem a sua aplicabilidade no Novo Testamento, mas alguns ensinamentos desses livros que nos dão uma base mais sólida para os acontecimentos do Novo Testamento. Então já ouvimos falar aqui a respeito da linhagem real, onde Deus já começa a delinear questões da realeza, do reino, que o Messias é um rei. Então vemos esse desenrolar na história da humanidade. Observamos também pontos onde se menciona a salvação. Observamos na antepenúltima aula a questão, por exemplo, do tabernáculo, ou seja, a vontade de Deus está entre o povo, a vontade de Deus de tabernacular com o povo. E aí a gente vê o desenrolar na história, que é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, e o seu desfecho no seu ápice, a descida do Espírito Santo, Jesus Cristo habitando em nós, Jesus enviando o outro Consolador para que esse estivesse conosco, e Deus habitando em nós, não em templos construídos por mãos humanas, mas o templo que ele falava a respeito dele próprio e o penhor do Espírito que ele nos concede. Então nós vemos esse desenrolar, o desenvolvimento da história, as promessas de Abraão, as promessas que foram feitas a Abraão, que ele seria o pai de todos aqueles que crescem, que todas as nações seriam benditas. E como nós somos benditos em Abraão? Porque ele é o pai da fé. Ele é o exemplo daqueles que creem em Jesus, e são abençoados, e pela fé em Jesus. Então nós vemos o desenrolar da história, o controle de Deus, a soberania de Deus sobre a história da humanidade. E o que podemos constatar na leitura bíblica, principalmente quando nós iniciamos a leitura em Gênesis, que Deus ele está no controle de tudo. Que o mundo é o palco do desenvolvimento, do desenrolar da história de Deus, com o homem. Então, observamos que a palavra de Deus ela não está sujeita ao tempo, ela não está sujeita às circunstâncias, ela terá o seu cumprimento em cada detalhe. Deus é detalhista. Nós temos visto na construção do templo, nós observaremos na instituição dos sacrifícios. Deus ele pensa em detalhes. E nós, como seus servos, também somos instigados, somos levados pelo Espírito a pensarmos nos detalhes, em agradar ao Senhor. Então, que nessa manhã a gente possa meditar nesses assuntos, tendo essa visão do momento que foi passado, mas sempre apontando todas as coisas para o nosso Mestre Jesus. E nesse sentido, antes de iniciar, eu peço gentilmente que o irmão possa abaixar a sua fronte, fechar os seus olhos para fazermos uma breve oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, momento em que o Senhor
nos concede, Pai, para pararmos, para nos debruçarmos diante da Tua palavra. Pai, carecendo do Teu Espírito para que quebrantemos os nossos corações, para que as nossas mentes sejam levadas cativas a Ti, para que tudo em nós, Senhor, esteja direcionado para o Teu aprendizado. Tira toda a distração, meu Pai. Tira toda a dificuldade que nesse momento possa existir, para que estejamos a sós contigo, na meditação da Tua palavra, e para que a Tua palavra produza os efeitos para a qual ela está sendo enviada, Pai. Tua palavra ela não tem limitação, Pai, de espaço, ela não tem limitação de tempo, ela não tem limitação de circunstâncias, Senhor. Meu Deus, por isso estamos alegres, Senhor, confiantes, Deus, que como o Senhor venceu, nos fará vencer todas as nossas dificuldades. Ilumina-nos, Pai, ilumina-nos pela sabedoria que o Teu Espírito nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente tem a sistematização dos sacrifícios, porque essa é a vontade de Deus, é habitar no meio do povo. Mas, como nós vimos na última aula, o povo precisava ser um povo separado. Um povo separado no sentido de viver para Deus, conhecer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. E aí, nesse sentido, Deus ele institui sacrifícios, né, ofertas, para criar consciência no coração do povo, a consciência, em primeiro lugar, do pecado, né? Do pecado e suas consequências, porque o que separa o homem de Deus é justamente o pecado. O pecado traz essa separação, né? Traz essa partição, essa separação entre o nosso relacionamento com Deus. Então Deus, ele na figura desses sacrifícios, né, que seriam mais tarde e que nós veremos no livro de Hebreus de uma forma pontuada, lógico, porque o tempo aqui não nos permite, que tudo se completa em Cristo. E que em Cristo nós temos a nossa redenção completa, a nossa justificação completa, a expiação eficaz, né, um sangue derramado de uma forma eficaz, de uma vez por todas, né, e que abole, né, que vai abolir esse sistema de sacrifícios. Interessante, antes de iniciarmos propriamente dito no livro de Levítico, no capítulo 1, eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 6, porque ele diz justamente que estas questões do antigo, elas passaram, que tiveram seu valor, né? Mas elas tiveram seu valor como uma questão de instrução, mas de uma forma ineficaz no seu resultado, né, de transformar o coração do homem, de perdoar por completo a vida do homem, de justificar, né, o homem, né, porque o homem que pecar, esse morrerá. Então, o sistema de sacrifícios ele começa a delinear que alguém precisa morrer, que o sangue precisa ser derramado, né? E essas coisas já eram apontadas desde o Antigo Testamento, através destas figuras, né? Então, no capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: ora, depois disso tudo preparado, falando a respeito do tabernáculo, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Eram as ofertas cotidianas que eram oferecidas no tabernáculo. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, ou seja, o dia da expiação, que a gente vai ver também, não sem sangue. Ou seja, ele não poderia entrar sem sangue, sem ter feito a oferta, o sacrifício por ele mesmo, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender
o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, eles precisavam de sangue de animais, mas o véu se rasgou. No sacrifício de Jesus, o véu se rasga, e hoje nós temos a ousadia de entrar sem necessidade de sacrifício de animais, porque o sangue de Jesus já foi derramado em nosso lugar, de uma forma eficaz, que através desse sacrifício comprou um povo. Foi pago o preço por um povo. E aí nós entendemos que isto já está determinado desde antes da fundação do mundo. E aí, continuando, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar quem presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Isso o autor ele não quer diminuir a importância, mas ele quer colocar que diante do que Jesus Cristo fez, isso agora não tem mais sentido algum. Tá? Então, voltando para o livro de Levíticos, para darmos continuidade, então nós vemos a instituição do tabernáculo com todos os seus detalhes, Deus detalhista, pensando nas cores, pensando no tipo de tecido, na colocação, onde deve ficar, enfim, Deus nos seus pormenores, nos seus detalhes, levanta o tabernáculo. Isso demonstra a vontade de Deus de habitar entre o povo. Deus ele tinha este desejo de voltar a se relacionar com o povo, porque o povo ele tinha uma série de dificuldades, principalmente por causa do pecado e por viver a escravidão, trazer o Egito consigo no seu coração, aonde eles sempre falavam para Moisés o representar. Eles mesmos não poderiam estar diante de Deus. Então é interessante que Deus ele institui o tabernáculo para proporcionar ao povo esta possibilidade de comunhão com Deus. Ou seja, iniciar na consciência do povo a questão do pecado e quais seriam as consequências desses pecados. Então Deus ele coloca o seu templo, ele estabelece o seu templo nos seus detalhes e agora ele vai instituir o sistema de ofertas que seriam oferecidas nesse templo, o sistema de sacrifícios que seriam apresentados nesse templo, nesse tabernáculo. E é interessante porque agora Deus ele dá essa visão do tabernáculo, fala que vai habitar entre o povo, mas requer do povo essa consciência, para que isso trouxesse à memória sempre do povo ou do adorador a consciência de Deus. E nesta questão da instituição, Deus também vai pensar em diversos detalhes, em diversas formas, animais, como seria feito. Ele pensa nos animais e nas outras ofertas que seriam alçadas, na alimentação dos seus sacerdotes, ali demonstrando que aqueles que foram separados, a tribo de Levi e principalmente a família de Arão, eles teriam a providência diária de Deus. E isso para nós também é um ensinamento, que Deus ele é o provedor de todas as coisas, que na medida que realizamos, na medida que adoramos a Deus, o fazermos aqui não é uma forma de barganha de forma alguma. Esse é o pensamento totalmente contraditório. Pelo contrário, o reconhecimento de quem eu sou, a consciência de quem eu sou e de quem eu preciso. Então Deus ele tem a instituição de todas essas coisas para que o povo de Deus ele comece a ter em Deus a centralidade de tudo, porque
parece até que tem muitas coisas a fazerem, o tabernáculo, muitos sacrifícios diariamente que são oferecidos, mas a questão aí que se evidencia é que a vida do povo de Israel deveria girar em torno da presença de Deus, né? E isso é um ensinamento para nós, porque hoje gostamos de colocar Deus nas questões satélites e não na centralidade. Então é importante para o povo de Deus colocar em primeiro lugar, no seu lugar devido, no seu lugar de adoração, a centralidade em Deus. Então tudo na nossa vida que deve ser satélite, e Deus deve ser o centro de todas as coisas. Nesses detalhes, quando eu penso em detalhes, eu penso no capítulo 10, versículo 31 da Epístola aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, que diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu preciso pensar nos detalhes da minha vida, aonde eu posso agradar a Deus. Em tudo eu preciso agradar a Deus. E os filhos de Deus, eles serão instigados a promoverem essas mudanças na vida, nesses detalhes da nossa vida. E é interessante que nessa instituição, Deus ele pensa nesses detalhes do sacrifício. Veremos algumas características que são padrão, no entanto, eles possuem algumas nuances distintivas, mas no final das contas, todos eles precisam trazer algum objetivo, ou seja de reparação, seja de culpa, seja de reconhecimento da soberania de Deus, seja de reconhecimento que Deus nos traz a paz e a providência de todas as coisas. Então, pensando nas características desse sistema de sacrifícios, eles se complementam, né, porque já que abordam diversas situações do cotidiano do povo, eles vão se complementar, né? E aí nós temos o fechamento de todos esses sacrifícios que são iniciados em Levíticos, lá no capítulo 16 do próprio livro de Levíticos, com o dia da expiação, aonde se não tivermos, digamos, a consciência do pecado praticada ao longo de todos os sacrifícios realizados, um dia no ano o sumo sacerdote entra e faz oferta por ele e pelo povo, como nós lemos aqui, para que abarcasse todos os pecados da comunidade e eles fossem esquecidos. Então, dentro dessas características, os primeiros 7 capítulos, eles vão tratar justamente desses sacrifícios, né? Eu vou narrar rapidamente aqui, é o holocausto, ou oferta queimada, é a oferta de cereais ou a oferta de manjares, a oferta pela paz, ou chamada oferta pela comunhão, a oferta da purificação, ou oferta pelo pecado, a oferta da reparação, ou oferta pela culpa. Outro ponto interessante, quando os irmãos forem estudar, é que os 5 primeiros capítulos, né, e com alguns pontos, né, no capítulo 6, eles são reservados para o adorador. Os outros, né, adiante, do 6 ao 7 ali, eles são reservados e direcionados para os sacerdotes. Então, dentro desse ritual de sacrifício, dentro desse sistema de sacrifícios, nós vamos ter Deus na centralidade, mas os sacrifícios apresentados, eles terão as duas figuras, o adorador, o povo, e o sacerdote. Para existir esse sacrifício, precisa existir essas duas figuras atuando nessa questão da apresentação, desempenhando, logicamente, papéis diferentes. O procedimento, né? Quase todos eles são oferecidos animais, com exceção da oferta de manjares e cereais, onde é oferecido, a gente vai ver mais rapidamente, a flor a farinha, né, a flor da farinha, podendo ser cozida ou crua,
e as espigas, né, tostadas. Fora esse, a gente vai ter nos outros 4 o sacrifício de animais. E o procedimento para esse sacrifício de animais, eles possuem um procedimento padrão, que seria a oferta, né, o animal, sendo levado à tenda da congregação, colocado. Aí vamos só ler um versículo com relação à tenda da congregação. Levítico 1, verso 3, diz assim. Deixa eu abrir com os irmãos. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Tá? Então também vamos ter outras passagens, Levítico 4:4, Levítico 4:14, falando a respeito da condução desse animal, né, até a tenda da congregação. Também vemos ali umas características que é a imposição das mãos sobre o animal. Tá? Levítico 4:4, ele fala, várias outras passagens, mas vamos ler vamos ler um aqui. 4:4 diz assim, ó, trará o novilho à porta da tenda da congregação, primeiro procedimento, perante o Senhor porá a mão, e aí já vemos o segundo procedimento, que é a imposição de mãos sobre o animal. Nessa questão de imposição de mãos, é interessante que existem algumas interpretações que se distinguem, né, que são diferentes entre si. A primeira delas é que a imposição das mãos indicava apenas que o ofertante, o adorador, era apenas o possuidor do animal. Ele estava impondo as mãos, ele é o adorador, ele é o ofertante. Outro sinal que a imposição de mãos traz é que o adorador associava-se com o que acontecia com o animal. Ele reconhecia, na realidade, que era ele que deveria morrer. Então ele se associa, né, na ideia, para que ele crie consciência de que quem deveria estar morrendo não era aquele animal, mas ele mesmo. E o sangue estava sendo derramado, seria derramado. E por último, dentro dessa ideia, de uma forma mais aprofundada, surge a ideia de que o animal era o substituto, né, desse adorador. Ele não apenas se associava, trazendo a consciência, mas como ele substituía o adorador naquele sacrifício. E alguns outros, de uma forma até mais profunda, dizem que ele transferia, o adorador transferia o pecado para aquele animal. Né? Com relação a isso, nós vemos de uma forma clara, e não nesses sacrifícios que a gente tem mencionado, por exemplo, o holocausto, que a imposição de uma das mãos não necessariamente significava a transferência de pecado. Né? Nós vemos isso de uma forma clara no dia da expiação, quando é ofertado, quando os 2 bodes são apresentados ao sacerdote, o sacerdote vai lançar sorte sobre um deles, e um deles será o bode que será lançado fora da congregação, né? Será o bode emissário, que será abandonado no deserto. Então ali o sumo sacerdote impõe as 2 mãos, confessa o pecado do povo, e a Bíblia diz, lá em Levítico capítulo 16, verso 20 e 21, assim, ó, Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então, nesse sentido, o que nos dá uma evidência clara de que o dia da expiação, a transferência dos pecados do povo, esse era o símbolo da transferência do pecado do povo sendo conduzido para fora de Israel. No entanto, a gente entende que os sacrifícios de animais não tinham eficácia, mas apontava para aquele que realmente iria consumar todas as coisas. Então, um outro procedimento dentro desses sacrifícios,
nós apresentamos, nós impomos as mãos e nós depois vamos abater o animal, né? Nós vamos derramar o sangue desse animal. Levítico 1:5, como referência, diz assim, ó, depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então o animal é abatido, então temos mais um procedimento. Outro procedimento que nós vemos dentro desses sacrifícios é que, em alguns casos, por exemplo, no holocausto, o animal será queimado inteiro. Em outros casos, partes serão conduzidas para o sacerdote. Para os sacerdotes ou para os sacerdotes. Em alguns deles, especificamente, até o povo participa. Mas vemos nessa questão do sacerdócio que Deus daria toda a providência, né? Que das ofertas trazidas para o templo, os sacerdotes teriam a provisão diária. E é maravilhoso, né? É Deus demonstrando que o quanto trabalhando para Deus, Deus estará cuidando de nós. Essa é algo que Deus revela para nós, que Deus toma conta de nós enquanto estamos trabalhando, enquanto dormimos, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus não cochila, Deus não dormita, Deus está sempre a nosso favor, trabalhando para os seus. E aí entramos nos sacrifícios, vamos ver rapidamente algumas características desse sacrifício. Ó. O holocausto, que significa ofertas queimadas. Esperava-se que o adorador oferecesse o melhor, né, dentre as ofertas. E é interessante que Malaquias, no capítulo 1:8, ele vai falar justamente, e aí né, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento escrito, e é interessante que entra naquele momento de silêncio, mas o momento do povo ali era estar ofertando o cego, o manco, e ofertando de qualquer jeito. Ou seja, eles estavam cumprindo simplesmente uma liturgia. Eles não estavam mais interessados em adorar a Deus, em reconhecer os seus pecados. Eles estavam fadigados, né, com essa história de adorar a Deus. Ou seja, porque na carne é impossível agradar a Deus. Então, se Deus não mover o nosso coração, se o seu Espírito não tocar em nós, teremos grandes dificuldades ou não conseguiremos. E aí Malaquias fala assim, quando trazeis animal cego para sacrificar-te, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao governador, acaso ele terá agrado de ti e será favorável? Diz o Senhor. Malaquias 1:8. Ou seja, devemos, pelo seu Espírito, em oração, orar, olhar para dentro de nós e ver como estamos vivendo diante de Deus. Colocar diante do Senhor a nossa vida, para que Deus transforme, para que a gente possa sempre estar oferecendo a Deus um culto agradável. Não entrarmos na igreja e achar que aquele dia é um dia mais comum, estamos entrando em comunhão, como culto diante do Senhor. Estamos separando aquele momento para adorar a Deus. Que isso seja uma lição para nossas vidas. E dentro dessa questão do holocausto, de serem queimadas todas as partes e não ser separado para o sacerdote, é interessante que essa questão do holocausto ele sempre também veio para refazer relacionamentos rompidos. Né? Nós temos a figura de Noé no capítulo 8, verso 20 de Gênesis, justamente isso. Né? Após as chuvas, após o dilúvio, Noé ofertando e oferecendo em holocausto um animal de cheiro agradável ao Senhor. Né? Vemos Abraão também no capítulo 22, né, onde ele, depois do episódio de Isaac, ele vai ter, né, a provisão de Deus para a oferta, e ele coloca ali em holocausto. Então, esse holocausto, ele refaz, né, os relacionamentos, a ideia de refazer o relacionamento rompido com o Senhor. Né? A oferta de cereais, como nós temos falado, ela não é uma oferta de animais, ela é uma oferta de farinha fina, e aí poderia ser apresentada tanto cozida quanto crua. Aí fala que deitava o azeite e sobre ela se poria o incenso. Né? Levítico 2:1 e 2 diz assim,
quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, sacerdote, um dos quais tomará um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Sem dúvida alguma, um claro propósito de agradar a Deus, né? Uma oferta, um presente, né? A palavra em hebraica desse sacrifício em si significa presente, um tributo. Então é visto como um reconhecimento da soberania e providência de Deus. E, sem dúvida alguma, hoje nós temos várias formas de reconhecer isso. Tanto é que temos os dízimos e ofertas, que nós ofertamos a Deus. Isso é um dos exemplos, né? Porque ofertamos a totalidade da gente, mas de forma externa, a gente no dízimo e oferta, a gente faz o reconhecimento da soberania de Deus, da sua providência, que tudo provém dele. A oferta de paz e de comunhão, que se encontra em Levítico 3, de 1 a 17, para os adoradores, e Levítico 7, 11 a 21, para os sacerdotes, né? Era uma reunião festiva, as partes que estavam para serem queimadas eram as partes que estavam relacionadas aos rins e ao fígado, né, que eram queimadas sobre o altar. A coxa direita era dada ao sacerdote que estava executando, né, o ritual, e o peito era dividido para os outros sacerdotes. E dada a natureza festiva, ela é às vezes chamada de oferta de comunhão. O nome hebraico para isso é Shelamim e é tradicionalmente associado ao conceito de paz, Shalom, né? E o conceito desse sacrifício é que realmente Deus trouxesse, e Ele é a fonte da verdadeira paz. A oferta de purificação, ou a oferta pelo pecado, que se encontra em Levítico 4, capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 13, direcionada para os adoradores. Capítulo 6, 24 a 30, relacionada às funções do sacerdote e o que estava designado para eles. Né? Eles distinguiam-se justamente pelo uso especial que se fazia do sangue, purificando itens sagrados no tabernáculo. No Levítico 4, né, que vai falar sobre esse sacrifício, ele dá uma ordem decrescente. Né? E aí é interessante que, porque sendo decrescente, ele já lista os mais sérios em primeiro lugar. E aí ele começa a falar primeiramente: se o sacerdote ungido ou a comunidade inteira pecasse, o sangue era derramado nas pontas do altar dourado para queimar-se incenso ao lugar santo. Ou seja, Levítico 4, 7 vai falar justamente, se o sacerdote, vai falar da responsabilidade do sacerdote, se esse pecar, então ele vai ter essa designação, ele vai fazer a aspersão desse sangue nas pontas do altar dourado, que fica no lugar santo. Então, na realidade, ele vai pegar esse sangue, vai entrar ali e vai derramar no lugar santo, lá nas pontas do altar dourado. Se o pecado fosse cometido por um líder, era posto nas pontas do altar de bronze, que ficava onde? No pátio do tabernáculo. Né? E aí você vê que quanto mais é dado, né, mais responsabilidade. Isso é algo para nós meditarmos. Para a quem mais é dado, mais é cobrado. Né? Estamos diante da palavra do Senhor, então temos a responsabilidade de vivermos uma vida digna, de apresentarmos um bom testemunho acerca das coisas do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Então a palavra hebraica, né, para designar esse sacrifício, ele significa pecado. Porém, a questão da purificação ela é mais evidenciada, pois indica com mais precisão o objetivo ou a função desse sacrifício, a oferta de purificação ou a oferta pelo pecado.
E aí, né, dentro dessa, ainda na oferta pela purificação, existiam essas duas formas de utilização do sangue. O sangue era aspergido sobre os utensílios, né, indicando a contaminação causada indicando que a contaminação causada pelo pecador estava sendo purificada e não o pecador em si. Então eles estavam jogando sobre os utensílios, então demonstrava que a contaminação estava sendo purificada e não o pecador em si. E outras sobre as pessoas, né? Que aí a gente vai ver justamente a aliança do Sinai e a consagração dos sacerdotes, que aí teremos o símbolo da purificação das pessoas. A oferta de reparação, a oferta pela culpa, Levítico 5:14, 6 e 7, para os adoradores, e de 7, 1 a 10 para os sacerdotes, falando a respeito, isso tudo em Levítico, falando a respeito de cada função. Na realidade, existem poucos detalhes sobre essa oferta. A importância que se dá nela, na verdade, é justamente sobre as circunstâncias que se exigiam a reparação. Né? Já com relação ao sacrifício, a ênfase está no ato de levar ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, e aí é um detalhe diferente, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário. O animal era abatido, seu sangue aspergido sobre o altar e as porções da gordura e do rim do fígado queimado sobre ele. O resto do animal era dado ao sacerdote e apenas eles poderiam comer a sua carne. Capítulo 7, verso 6 do livro de Levítico. A oferta de reparação ou a oferta pela culpa, Levítico 5:14, 6 e 7, 7 e depois de 1 a 10. Perdão, estou continuando aqui, da reparação ou pela culpa. Então a ênfase nesse daí é justamente também a ênfase, porque quando você cometia algum roubo, alguma coisa e que você teria que restituir, você deveria acrescentar o valor de 1/5, restituir o bem e acrescentar 1/5 do valor ao dono e apresentar a oferta no templo, no tabernáculo, perdão. Capítulo 5, verso 16 e capítulo 6, verso 5 de Levítico. E aí, o objetivo desse sacrifício, o que nós entendemos, né, o que o autor que nós estamos tendo como base, ele procura favorecer o relacionamento harmonioso com Deus, relacionamento com as pessoas e harmonioso com Deus. E que mostra que o relacionamento com Deus é afetado por causa do pecado. Né? O dia da expiação, que nós estávamos falando, onde vai ter alguns sacrifícios ali, e que até hoje é comemorado de uma forma diferente pelos judeus, e ele se chama, na verdade, é identificado como Yom Kippur. Capítulo 16, do versículos 1 ao 34, ele vai falar a respeito desse sacrifício, que acontecia uma vez por ano no calendário judaico, e que hoje que identifica-se, né, que o tempo desse calendário ele fica entre setembro e outubro, né, ocorre entre setembro e outubro, que na verdade seria o 7º mês do calendário judaico. E algumas características que nós podemos identificar é que esse sacrifício ele acontece logo após a morte dos 2 filhos de Arão. E que não era para entrar mais de qualquer jeito dentro do propiciatório. Temos uma outra característica desse sacrifício, é que ele tem a centralidade na figura do sumo sacerdote. Quem vai executar é o sumo sacerdote.
nos outros, você tem os outros sacerdotes executando, mas especificamente para o dia da expiação, é o sumo sacerdote que terá toda a responsabilidade do que ocorria, e o ônus estava sobre ele para assegurar a expiação de todo o povo. Então, no sumo sacerdote, tínhamos essa centralidade no dia da expiação, que, sem dúvida, para o Israel antigo, talvez fosse o dia cultico mais importante do seu calendário. E aí esse dia, né, o sacrifício, né, o dia da expiação, ele se dividia em 3 partes principais: a purificação do santuário, o envio do bode emissário para fora do acampamento e a oferta de 2 holocaustos. Na purificação do templo, como foi falado aqui, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, atravessava a cortina que separava o lugar santo do santíssimo, do santo lugar. No lugar santíssimo, ele aspergia sangue sobre e diante da tampa da Arca da Aliança. Tá? No primeiro sacrifício, ele apresentava um boi, um gado, um novilho, como oferta de purificação. O seu sangue fazia expiação por si mesmo e pela sua família. Depois disso, um dos bodes, né, lembrando que temos 2 bodes, um será tomado por sorte para ser sacrificado e o outro será levado como bode emissário. Pela segunda, o bode era sacrificado, esse que foi escolhido, depois, né, do boi, depois de Arão ter se sacrificado, o boi ter sido sacrificado, o novilho ter sido sacrificado por Arão e por sua família. Ele sacrificava o bode e entrava de novo no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados de toda a comunidade. Levítico 16, capítulo 15 e verso 16. E pela segunda vez entrava no santíssimo local e colocava um pouco de sangue na tampa da arca e depois aspergia mais 7 vezes o sangue diante da arca. Aí depois, os restos desses animais, tanto do novilho quanto do bode, eram levados para fora do acampamento e queimados. O homem era designado um homem para fazer, para levar esses animais. O envio, e voltar para o acampamento. O envio do bode emissário para fora do acampamento, a oferta de 2 holocaustos. Vamos lá. Aí o envio do bode expiatório, que eu estava falando, que é o bode emissário. Depois de purificado o tabernáculo e com o sangue do primeiro bode, ele tomava o segundo, impondo as mãos sobre ele, confessava as iniquidades do povo. O bode era levado ao deserto e solto. E aí no final, também existia mais sacrifício, né? O sacerdote agora ele iria se despir, tirar as suas roupas sagradas e botar suas roupas sagradas especiais. Essas roupas sagradas eram especiais propriamente para esse dia. Depois ele tirava essa roupa especial e colocava o seu manto sacerdotal normal. E aí ele oferecia 2 carneiros para fazer a propiciação por si e pelo povo. Tá? Então temos nesse dia da expiação, o dia mais importante e cultico, temos este sacrifício, temos a confissão de pecados do povo sobre o bode emissário, um oferecido, derramado sangue oferecido dentro do santíssimo lugar, e o outro sendo conduzido para fora para demonstrar que os pecados estavam sendo esquecidos. E é interessante, irmãos, um ponto que todas essas questões do tabernáculo e do própria liturgia de sacrificial, ele se perdeu por muito tempo. Nós vamos ter o retorno da arca
e o desejo de Davi de construção do templo, muito tempo depois, o povo de Israel passa a utilizar a arca como um símbolo de guerra, de vitória, perde-se a arca na época do sacerdote Eli. Sai o sacerdote Eli, entra Samuel, a arca vai parar depois entre os filisteus, entra Samuel, vem Saul, Saul não se preocupa, Saul se preocupava até em sacrificar, e temos aquela passagem onde ele não espera a vontade de Deus, mas ele mesmo faz o sacrifício, e Samuel o repreende, perguntando se Deus estaria mais satisfeito com o sacrifício do que obedecessem a sua palavra. Então, essa arca ela fica perdida, e só muito tempo depois, quando Davi já é rei em Israel, ele se preocupa em como trazer a arca para a presença. Meu irmão, é algo tremendo que nos faz pensar como podemos conduzir as nossas vidas. Uns pensam que simplesmente fazer questões litúrgicas, mas vemos o exemplo de Davi, por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele pensou em como traria a presença de Deus para o meio do povo, ou seja, ele não queria se beneficiar, ele queria fazer com que o povo novamente colocasse Deus no centro de tudo. Então, meu irmão, é como se perdeu, né, ao longo da história a questão do sacrifício. E aí nós vemos a questão do povo sendo levado, voltando cativo. Mas a verdade é quais seriam as conexões, né, desta questão sacrificial, para encerrarmos aqui e finalizarmos, com o Novo Testamento. Né? É interessante que os autores eles não têm dúvida em entender a morte de Jesus com um sentido sacrificial, ou seja, se ofertando, sendo o animal, sendo a pessoa, nesse caso, consciente, né, de tudo, se ofertando, se oferecendo no lugar do pecador, tendo o seu sangue derramado, né, para perdão e remissão e justificação daquele que crê. Né? E é interessante, no capítulo 1 de João, verso 29, João Batista ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais, que vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Tem conexão com a celebração da ceia. Lembra que na questão da oferta de comunhão, o ofertante ele tinha que comer, ele participava. Você vê a questão do sacerdote, que do sacrifício parte era dada para o sacerdote, e eles participavam, eles comiam. Então você vê que a Santa Ceia é a lembrança da morte, do derramamento do sangue, mas participamos também do corpo, comemos e bebemos o corpo de Cristo. Né? A Bíblia diz, João, capítulo 6, versos 53 e 54, diz assim, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. E é interessante porque nessa nova aliança, o sangue foi derramado, a expiação foi feita, né? O cordeiro substituto foi oferecido. Deus ele morre no nosso lugar, Jesus ele se entrega em nosso lugar.
É interessante que na antiga aliança, Deus exigiu, mas o homem não cumpriu. Na nova aliança, Deus ele exige e ele mesmo cumpre oferecendo o seu filho. Então, no filho temos todas as coisas. E é interessante que essa nova aliança já é descrita em Ezequiel 36, 26 e 27. Olha que coisa maravilhosa. Essa consciência que o povo deveria ter, agora quem vai fazer em nós é o próprio Deus. Deus colocará em nós, dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É Deus quem vai fazer agora. Deus ele executa agora, ele executou o sacrifício e agora ele executa em nós essa atividade para que nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Interessante que qual é a extensão, né, dessa salvação, dessa purificação, dessa justificação após o derramamento, né, de Cristo. Então, assim, nós temos a figura do bode emissário, que era para todo o povo, mas é sempre para todo aquele que entende e que crê. Então, na realidade, a Bíblia mostra que a expiação é para todo aquele que crê. E um dos efeitos da expiação é nos fazer crer em Jesus. Então, 1 João 2,2, muitas vezes, primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 2, nos parece uma salvação universal. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não pelos nossos próprios. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então o sacrifício de Jesus, inicialmente, parece ser feito para uma salvação universal, através dessa passagem, né? Mas um dos efeitos da expiação de Cristo é nos fazer crer, nos trazer para Ele, né? Mas é interessante que quando ele fala de todo mundo, ele não está falando do mundo inteiro. Esse mundo inteiro significa trazer para Deus pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Esses juntos são na realidade, a igreja e é o todo de Deus. E para este, o sacrifício é eficaz. Ela não precisa ser feito novamente. Foi feito de uma vez por todas. E assim, dessa forma, ela foi pensada antes da fundação do mundo. Interessante que no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, Caifás, ele fala o seguinte, Caifás, porém, disse, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, esses são os todos de Deus, para reunir estes povos. E, nesse caso, a expiação ela é limitada aos que são salvos. Ela servirá... Qual o alcance da expiação de Jesus? Para os que são salvos. Para os salvos. E esses foram escolhidos antes da fundação do mundo. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação,
e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí, verso 8, capítulo 8, versículo 29, capítulo 8, verso 29 e 30 do livro de Romanos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou pelo sangue derramado. E os que justificou, a este também glorificou. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de finalizar com a leitura do capítulo 10 do livro de Hebreus. Versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tantos mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Do quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vimos os rituais de sacrifício, vimos para onde aponta, vimos a questão do derramamento de sangue, vimos que parte do sacrifício era dado para os sacerdotes que participavam do sacrifício, símbolo do corpo e do sangue de Cristo, para aqueles que comem e bebem do sangue, comem do corpo e bebem do vinho, do sangue de Jesus, participando e celebrando a Santa Ceia. E aí temos o nosso sumo sacerdote, que adentrou rasgando o véu que separava o lugar santíssimo. E aí o símbolo derramado, né, o símbolo da vitória de Cristo. E que o Senhor continue falando nos nossos corações, porque esse sacrifício foi eficaz. A expiação, ela foi feita para o povo de uma forma eficaz e de uma forma irresistível. Fomos chamados, porque esta graça nos alcançou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.